É, Boa noite, esse é o nosso projeto Vila Medonista. Eu sou o Guilherme Palmer, esse é o Lucas e, nós fizemos juntamente com o nosso orientador Vinícius. E basicamente o nosso trabalho teve como objeto de estudo o movimento do hype. O movimento do hype que basicamente se baseia na moda. Hype é quase um sinônimo atual de moda. São basicamente é, envolve muito as roupas, como dá para ver esse tênis, essa roupa que o cara está usando, esse estilo, que basicamente significa o que está em tendência, o que está no hype, é o que está em evidência. E ele também é muito comum na juventude. Então, pessoas de 15 a 25 anos, a gente vê muito comum elas tentando buscar esse hype, que aparece tanto em roupas, principalmente, como eu já dito, como em jogos, como em diversas coisas que podem ver. Basicamente, tudo pode ter um hype. A nossa hipótese é que a influência da cultura do hype, esse objeto que o Guilherme acabou de descrever, nos novo-ricos paulistanos, produz uma nova postura ética frente à vida social. E essa postura a gente designou por vilania. Esse ethos, essa nova postura ética, geraria problemas na vida social da cidade de São Paulo. E basicamente as nossas questões problematizadoras seriam se esse hype expresso por esse novo rico vai mudar uma posição ética que a gente está chamando de vilania. A gente vai estudar cada um desses conceitos e ver se é isso mesmo que a gente está pensando. Se a postura ética da vilania tem como premissa a apatia política e o egoísmo expresso pelos novos ricos, então, se essa apatia social, esse egoísmo de querer o melhor para si ao invés de querer o melhor para o grupo, vem desse processo, se ela vem desse processo, e as consequências disso para a sociedade. Tipo, se esse processo realmente acontecer, dessa vilania existir, essa vilania da jeito que a gente está pensando, se ela existe, como isso afeta a cidade de São Paulo? Para isso, a gente separou o nosso trabalho em basicamente três subseções na argumentação. A primeira sobre o fenômeno do hype, que a gente mobilizou muitas observações e pesquisas empíricas, e principalmente a teoria da classe ociosa de Thorstein Veblen. A segunda subseção é do novo riquismo, onde a gente usou Entre o Passado e o Futuro da Hannah Arendt, e também fizemos uma genealogia de São Paulo para tentar saber se essa classe social já existia em São Paulo. Então a gente foi tentar buscar isso lá atrás para ver se ela já era originária. A gente foi tentar descobrir isso. E, por último, a vilania, que a gente encontrou um artigo em inglês chamado Villains and Villainy, da Ana Farels, que basicamente foi um artigo usado para a gente descobrir se o nosso conceito de vilania, se o que a gente pensava que era vilania, condiz. E se essa vilania definida pelo texto também remete ao comportamento que a gente observou por esses novos ricos, que é dado pelo hype. Para estruturar nosso trabalho inteiro, a gente usou a pesquisa social da Maria Cecília Minaya para estruturar os parágrafos. A pesquisa, em geral, a gente usou o trabalho dela. Certo, a nossa primeira subseção foi o movimento hype. Nele, como o Guilherme já disse, nós analisamos pesquisas e observações empíricas do hype e nós constatamos que os elementos relacionados geralmente estão relacionados com as classes baixas, então os produtos exaltados pelo hype trazem elementos relacionados com as classes baixas. Dentre esses elementos, a gente pode citar o streetwear e o trap, são duas das formas como essa moda se manifesta. Constatamos também que a grande influência das redes sociais, tanto na compra quanto na divulgação dos produtos, ele acontecem hoje, sobretudo pelo Instagram. Os Estados Unidos é como um centro de propagação, então as tendências surgem nos Estados Unidos e a partir daí elas ganham o mundo. E a quantidade de dinheiro investido na aquisição dos produtos é muito relevante. Então, quanto mais dinheiro eles investem na aquisição dos produtos, mais esse produto é considerado pela cultura do hype, pelos adeptos da cultura do hype, como algo relevante. Então, esses produtos que trazem elementos típicos das classes mais baixas estavam sendo usados como termômetro de status e prestígio social da classe média alta, o que nos leva a uma incongruência, isso é, a classe média alta se mantém tal qual classe média alta à medida que se apropria da imagem das classes baixas. E para estudar exatamente essa incongruência, é que a gente vai chegar na teoria da classe ociosa de Thorstein Veblen. O Vinícius, nosso orientador, nos indicou esse livro, e aqui a gente vai exaltar o significado de emulação pecuniária, um dos conceitos que o autor usa. Ela seria a tentativa de emular um padrão de vida constatado pelas classes mais altas, pelas classes mais baixas. Então, significa que as classes mais baixas vão tentar emular um padrão de vida das classes mais altas,
seja imitando seus costumes, suas vestimentas e seus bens materiais. Então, como a gente pode ver pelo esquema, para o Veblen, é a classe considerada inferior que vai emular as características da classe considerada superior para conseguir estima social, e para nós, ao contrário, é a classe superior quem vai emular as características da inferior. E é essa inversão que a gente nota na cultura do hype. Bom, e basicamente nessa sessão onde a gente estuda o novo riquismo e o hype associado a ele, a gente vai estudar o novo rico, o conceito de novo rico pelo processo da Hannah Arendt entre o passado e o futuro. A gente vai ver muito essa expressão de superioridade e vai relatar principalmente esse estilo opulento de vida, principalmente nas redes sociais como o Instagram. Tem esse negócio de ostentar a sua vida, mostrar que você tem muito dinheiro, comprar uma coisa cara e postar, e privilegiar o prestígio social à utilidade. Então, nem sempre vai ser o que é mais útil para mim, nem sempre vai ser o que eu gosto mais, mas vai ser o que me faz melhor aos olhos dos outros. Então, esse prevalência, esse prevalecimento de querer ser bem visto pelos outros do que querer ter algo útil ou algo que você gosta é um comportamento muito comum observado. E para isso também a gente fez a genealogia, como já dito, onde a gente foi lá atrás ver em São Paulo, pegou a história de São Paulo, alguns pontos específicos, para ver características que a gente observou nesse novo riquismo hoje na história de São Paulo. Essas características que o Guilherme disse são exatamente a filiação ideológica. A gente vai buscar a filiação ideológica do novo rico no contexto paulistano. Para isso, a gente faz base no conservadorismo, que é uma das características expressas pelo novo riquismo. Então, o primeiro é o Plínio Salgado, dentro da teoria dele, da década de 30 até a década de 60, nós notamos patriotismo, nacionalismo, a família tradicional, o militarismo, totalitarismo, anticomunismo, moralidade cristã e a democracia cristã, que basicamente significava que só aqueles que poderiam eleger candidatos, aqueles que poderiam participar do sufrágio universal eram cristãos. Da década de 60, da década de 80, nós mobilizamos o Plínio Correia com a criação do TFP, é uma das organizações que ele criou, e ele representa o conservadorismo indo para a classe média urbana. Então é a transição do conservadorismo que já estava em São Paulo, pelo Plínio Salgado, para a classe média urbana, principalmente pela marcha da família com Deus e pela liberdade. Na década de 80, nós trazemos o Paulo Maluf, e ele, se já está pelo Plínio Correia, o conservadorismo chega à classe média urbana, é pelo Paulo Maluf que ele chega à elite empreendedora. E aqui é que a gente chega no velho novo rico, no novo rico da década de 80. É a primeira vez que ele aparece na nossa genealogia. É na década de 80 que o conservadorismo chega à elite empreendedora, e daí a gente tem o incremento do liberalismo. É a primeira vez na história inédito em que o conservadorismo se une ao neoliberalismo. São dois cursos que são mobilizados de maneira muito próxima. E agora, atualmente, em 2010, nessa última década, nós temos o novo rico paulistano, que é o objeto do nosso estudo. Ele encara todas as características do conservadorismo anterior, então ele vai trazer o totalitarismo, em certa parte, ele vai trazer o militarismo, ele vai trazer o anticomunismo, ele vai trazer a moralidade cristã, e isso com ênfase no neoliberalismo que surge na década de 80. É um dos elementos que vão ser impulsionados. Ele pega o neoliberalismo da década de 80 e impulsiona. Isso é possível perceber em grande parte do seu discurso. Esse neoliberalismo, ele traz características próprias também. Ele vem junto com um grande egoísmo. O novo rico paulistano, ele não percebe as demais demandas sociais das classes menos abastadas, das classes que necessitam de mais cuidados para sobreviver. E esse neoliberalismo, tido como bárbaro por vários autores, que é uma das características do novo rico. E é exatamente desse egoísmo que surge a nossa teoria da vilania. É uma postura egoísta, uma postura egocêntrica, uma apatia social de não entender as classes mais vulneráveis. É uma insensibilidade. Tudo isso se demonstra pelo modo de vida do novo rico. E é por isso que é um ethos. É uma postura ética que gera um modo de vida. Um simulacro de melancolia, daquele que simula estar sobre estado de sofrimento, estado de estar sempre drogado por algum tipo de substância. É uma estética. Eles apropriam desse simulacro de melancolia de uma forma só estética. Não que eles estejam de fato sobre sofrimento, mas que eles parecem estar só de maneira estética. É uma estética soturna, que geralmente é associada aos objetos pretos. E é isso que a gente nota a projeção do medo na emulação pecuniária. A emulação pecuniária, o conceito que eu já expliquei, dentro das nossas análises, dentro do último artigo que o Guilherme falou, da Ana Farhouse, a gente nota que essa estética soturna, essa estética de usar os objetos que remetam ao preto,
servem justamente para causar medo nos outros. Eles querem passar a sensação de que eles são malignos, que eles têm alguma grau de agressividade. E aí a gente chega para o nosso próximo ponto, agressividade, uma postura animalesca. Eles estão sempre batendo nas costas dos outros, sempre brincadeiras muito corporais. E a banalização do mal com as classes inferiores. A banalização do mal é basicamente um conceito da Hannah Arendt, uma das autoras que a gente também usou no nosso projeto, e aqui seria a instrumentalização das classes mais ou menos abastadas. Eles não veem as classes menos abastadas como seres vivos, eles veem como simples meio para consagrar a si mesmo na estima social. Eles não veem os outros como seres vivos, e o que parte de novo do egoísmo. Bom, e as considerações finais foram que a nossa hipótese previamente foi confirmada. Então, todas aquelas hipóteses, perguntas, a gente basicamente conseguiu respondê-las. E a gente passou na nossa monografia, a gente passou pelos 3 pontos: o fenômeno do hype, o hype associado ao novo rico, a vilania expressa pelo novo rico, cada um bem explicado, definindo cada conceito e muito mais desenrolado do que a gente tem aqui nessa apresentação e nesse vídeo de 5 minutos. Mais do que um ponto que a gente gostaria de destacar aqui, foi algo que pegou muito pra gente, foi o egoísmo e a apatia social política, porque como jovens dói muito na gente ver que o que a sociedade tem de ruim, tem muita coisa ruim e não basta você querer mudá-la, porque tem muita gente que sempre vai querer se priorizar os seus desejos ao invés do que a população precisa. Isso pra gente foi muito forte. E essas são algumas das bibliografias que a gente usou, de várias que tem na monografia. E muito obrigado por assistirem esse vídeo, a gente agradece muito. Se quiserem, a nossa monografia está disponível para vocês lerem. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado.